Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Negócios de Beleza. Eu sou Vivi Siqueira, embaixadora L'Oréal Professionnel e serei a host de 2 episódios em comemoração ao Dia das Mulheres, junto com L'Oréal Professionnel e Beauty Fair. Nesse podcast Negócios de Beleza, estarei com mulheres incríveis, porque nós acreditamos na liderança feminina no futuro da beleza. E nesse segundo episódio, eu vou ouvir muito mais do que falar, porque eu tô com 3 feras aqui do mercado da beleza, mulheres que acreditam no poder da educação, mulheres que acreditam que podem fazer esse futuro da beleza ser totalmente feminino, porque a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Vamos puxar a sardinha porque é o nosso mês. Então, eu quero chamar essa primeira convidada, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho de L'Oréal. L'Oréal é uma empresa focada muito na consumidora, na mulher, mas ela dá muita ênfase ao pró. Ela foi criada em 1909 para facilitar, para trazer a arte de colorir os cabelos. Eu, como colorista, tenho um amor muito especial por isso. E é uma marca que investe em inovação, investe em pesquisa, investe sempre pensando no pro e pensando na consumidora final. Nós, brasileiras, somos o 4º mercado no mundo de beleza. Então, é uma marca muito importante que nos apoia, principalmente quando se fala em educação. Eu, como embaixadora da marca, estudei desde lá de trás e tive muito a agregar na minha carreira por conta desse poder que a educação traz e por conta dessa proposta genuína de L'Oréal, de nos fazer melhor. E essas 3 mulheres aqui tá para agregar na nossa vida, então fiquem aí e assistam todo esse episódio. Também compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, para todo esse universo pro ver a potência que somos nós mulheres no mercado da beleza. E eu quero convidar agora essa primeira convidada, que eu sou mega fã, Rosângela Barqueta, que é uma administradora incrível. Quase que eu falei palavrão. Mas eu tô aqui, ó, me contendo. E que eu sou muito fã. Eu sou dona de salão, eu sou empresária. E quando eu vejo o império que essa mulher criou e toda embasada em educação, eu só tenho aqui pra agora dar boas-vindas pra ela e esperar. Só ouvir o que ela tem a nos dizer sobre esse futuro em educação, como a Rosângela faz no Estúdio W. Fala pra gente, Rô. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a confiança de vocês, né? Olha a responsabilidade na Semana da Mulher. Me sinto, assim, muito honrada mesmo. Sou uma pessoa de formação acadêmica de educação. A educação, para mim, ela é a mola que é capaz de transformar e solucionar os problemas que a sociedade tem. Eu acredito mesmo de coração na educação. Dentro do W hoje, para vocês terem uma ideia, 91% dos profissionais que trabalham no Estúdio W são formados em casa. E a gente tem um orgulho, assim, imenso em relação a isso. Eu acredito que o mercado, há alguns anos, a gente resolveu uma coisa muito importante, que foi a questão da legalidade com a Lei Salão Parceiro, que foi uma coisa que o W participou ativamente mesmo, ajudando lá com os principais, encabeçando aí esse desafio que foi muito bem realizado. Acredito que agora, o novo momento do nosso mercado, a questão é resolver a formação de profissionais. Hoje, a gente tem, felizmente, no W, um poder de atratividade grande por causa da marca e tal, mas a gente sabe que o mercado não está assim. A gente sabe, por exemplo, que o Senac, que era o maior formador de cabeleireiros do Brasil, né? Os maiores, o curso mais procurado do Senac, ele era o curso de cabeleireiro. Hoje ele é o 18º. Então a gente sente o quê? Que a educação como a beleza, ela tem sido banalizada. Então, o objetivo da gente hoje, dentro do W, é resgatar, tá? Criar um novo marco na formação de profissionais de beleza. Porque eu acho que isso é uma necessidade se a gente pensar que o nosso mercado, ele tem uma demanda enorme para essa profissão, seja manicure, seja cabeleireiro, seja maquiador. O nosso mercado precisa e tá na hora de quem tem a faca e o queijo na mão não só deixar a responsabilidade para a indústria. Hoje a gente tem a L'Oréal, a gente tem a indústria formando, mas a gente tem que também colocar a nossa cara no sol, né, como brinca, para a gente formar pessoas. Nós precisamos formar pessoas, independente de ser
dentro da nossa empresa ou não. Qual que é a diferença quando você forma em casa? Que você tem a sua cultura. Quando você busca profissional no mercado, você forma uma colcha de retalho. Sim, ele vem Sabe? viciado. É difícil você converter. É difícil você converter. Hoje, quando eu vejo dentro do W, que eu converso com pessoas que participaram da história do W, elas acabam trazendo para elas, para a prática delas, para a mentalidade delas, o jeito de pensar. E isso é muito valioso para uma empresa. Então, quem quer crescer hoje, não importa se é um salão pequeno, se é um salão grande, precisa levar a educação a sério. Esse assunto, ele é muito grande. E eu tenho mais duas convidadas aqui, porque eu ia chamar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas não. Esse assunto é pra gente ficar debatendo aqui. Eu vou apresentar a vocês a Maria Suzuki, que também trabalha com educação na Beauty Fair e tem muito o que entregar pra gente. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, Vivi. E também estamos com a Lu Ferraro, que ajuda profissionais com marketing de vendas. Então, como a Rosângela falou, a educação, ela abrange muita coisa. Não é só você aprender a técnica. Você também tem todo temos a marketing, temos vendas, temos nossa postura. Isso. Tudo isso está incluso em educação. E eu preciso muito ouvir de vocês que estão desse lado, o que nos espera. Eu primeiro quero agradecer muito, Vivi, porque eu fiquei honrada em saber que uma super gestora ia ser host aqui, junto com o L'Oréal Professionnel. Tô aprendendo. Não, já arrasou que eu já vi. Já arrasou que eu já vi. E assim, qual que é o objetivo? Qual é a missão da Beauty Fair? A missão da Beauty é desenvolver o setor por meio da educação. Então, nos congressos da Beauty Fair, ou durante o ano inteiro, nós temos eventos onde a gente capacita desde o profissional cabeleireiro, manicure, como a indústria e os profissionais de varejo, donos de perfumaria, né? Então, por que a gente faz isso? Porque é uma cadeia mesmo. Não adianta só o profissional estar bem ou só a indústria estar bem, sendo que quem alimenta é o consumidor final, que acredita na beleza, né? Sim. O profissional de beleza, os varejistas que chegam até a indústria para oferecer tudo isso. Então, é uma cadeia completa. E dito isso, Rô, nós viemos da área de educação, né? Magistério, pedagogia, magistério nem existe mais. Então, quando a gente trabalha hoje, eu vou ser muito sincera, saber que eu poderia transformar vidas por meio da educação, e assim eu fico emocionada, né? Porque a gente percebe que a educação, até antes, nos bastidores, nós estávamos falando que uma mulher que sofre violência doméstica, por exemplo, ela consegue ter a liberdade quando transforma a família. Sim, transforma então, a família. Por meio, né, da beleza, de um curso para cabelo, para ser cabeleireira, manicure, ela ingressa pela área da beleza e consegue mudar a vida. Porque a mulher, quando ela consegue a independência dela, ela transforma a família inteira. É isso. E você falando isso, Maria, a L'Oréal, ela é muito comprometida com a beleza que move o mundo, sabe? E com isso, eu faço parte de um programa que começou agora lá na Pequena África, que a L'Oréal dá bolsas de estudo para mulheres em estado de vulnerabilidade. E ela começou na Pequena África porque é aonde a L'Oréal tá lá no Rio. É uma comunidade que foi, acho, a primeira comunidade ali que chegaram os escravos no Rio, enfim. E aí pegam essas mulheres. E eu tenho a Tamires, que hoje é minha assistente, que foi da primeira turma que se formou nesse programa. Ai, que legal. E é o Beleza Própria do Futuro. E eu acho muito válido também porque você, como gestora, deve também passar um pouco do que eu passo. Quando a gente recebe as pessoas dentro do salão. Quando você pega uma pessoa crua, que não tem oportunidade, que ninguém daria oportunidade, aquela pessoa ela agarra. Porque ela vê que ela pode sonhar. Ela vê que ela pode realmente transformar a vida dela e a vida de toda a família. Isso. E isso é muito bom. E você pega o profissional cru. Você coloca dentro da sua cultura, você coloca do seu jeito, e essa pessoa, ela tem o seu DNA, e isso é sensacional. Não, eu já quero aproveitar para divulgar tanto a plataforma, né, da L'Oréal, que trabalha com o Access, que tem uma plataforma gigante de cursos, né? Sim, a Beauty Fair, que a gente oferece também, disponibiliza dentro do negócio de beleza, muito conteúdo que você pode ir lá, assiste gratuitamente, né? E a Rosângela, que abriu agora a academia, né? Abriu para o mercado, porque antes você capacitava para o público interno. E que agora ela dá essa oportunidade. A Lu, que também trabalha com muitas ferramentas, nós estávamos falando que todo mundo que é bem sucedido é vendedor. Né? Exatamente. E você, né? Muitos profissionais têm vergonha de ser vendedor, é isso? Conta um pouquinho pra gente. Vou contar um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, perto dessas mulheres que também me inspiram. E principalmente no mês da mulher.
E isso tem tudo a ver com a minha missão. A minha missão hoje é realmente trazer essa liberdade financeira através das vendas. Mas não é qualquer venda, é a venda humanizada, é a venda com amor, é saber que você, com um foco no seu cliente, eu vou ajudar essa cabeleireira a trazer essa venda, ficar mais leve, mais fácil. E aí, obviamente, isso é uma consequência. Eu falo que a venda, ela não é só você ficar lá tentando entubar alguma coisa na sua cliente. A venda é uma consequência de um atendimento, de um relacionamento, de uma conexão muito bem feita. E eu sempre prezo assim, faça por amor. Que a venda vai ser, a consequência vai ser você vender o seu serviço. E falando aqui, pegando esse gancho aqui que a Vivi colocou, isso é muito, muito, muito importante, porque as minhas seguidoras e minhas alunas, né, que eu ensino marketing e vendas para cabeleireiras, mas são cabeleireiras de bairro, são cabeleireiras que estão, às vezes, anos e anos na profissão, mas elas não conseguem sair, né, não conseguem sair daquele lugar que elas estão, justamente porque elas têm técnica, mas elas ainda não aprenderam a divulgar o serviço delas, a saber mostrar o diferencial delas, que é o marketing e a vendas. Sim. E a gente estava falando lá embaixo, a Vivi estava falando, vocês falando aqui, e, por exemplo, quando eu vejo uma aluna minha que estava sofrendo violência doméstica em casa e totalmente dependente de um marido, com um filho pequeno, e a família, né, porque elas vêm de uma estrutura familiar que não tinha uma mãe, que não tinha uma mulher que falou para ela, olha, você pode, você consegue, você é capaz, porque a realidade da vida dela ali é muito dura, né, ela vem de relacionamentos, o exemplo dela é de relacionamentos machistas, e aí ela vivencia aquilo, ela acha que aquilo ali é o normal, né, dela ali. Sim. E a mãe dela falava assim, não, você não pode largar o seu marido, porque ele que provê, então você não pode, você tem que aguentar ali, você tem que aguentar firme, porque ele bota dinheiro, ele é um bom pai. Ela falou, é muito difícil sair disso. E aí ela saiu de um faturamento que ela tinha no máximo R$400 por mês, ela saiu para um faturamento de R$7.000 depois do treinamento. Legal. E ela conseguiu sair de casa, levou o filho dela, teve que mudar de cidade, hoje ela tá aí refazendo a vida dela, reconstruindo a vida dela. Então, quando você tem um depoimento desse, sim, e aí falando disso, agora em homenagem ao mês das mulheres, é totalmente simbólico, né? E o quanto é importante a educação e quanto ela realmente transforma vidas, né? É lindo de ver. E comprova que o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Eu acho que é a grande frase que fecha esse trabalho que você faz. Sensacional. Liberta de verdade. Você sabe que... Rô, eu sempre fui sua fã, né? Toda vez que eu te vejo, eu falo, porque essa veia de empresária, isso foi aparecendo em mim. Quando eu tive a oportunidade de ser dona de salão, foi uma oportunidade. Eu não quis ser cabeleireira, apareceu a oportunidade. Foi dentro de uma rebeldia, foi um emprego que apareceu. Dali, quando me ofereceram um salão de beleza, eu também nunca quis ser dona de salão. Mas quando eu me vi naquele lugar, eu falei assim, eu acho que eu nasci pra mandar mesmo. Mas porque eu tenho temperamento, eu sou totalmente colérica, quem entende de temperamento. Eu gosto, eu tenho assim, um tesão de ver as pessoas crescerem, ver as pessoas conquistarem. E quando eu te via, e eu sabia já como funcionava, eu sempre ficava querendo ouvir você falar como funciona essa cadeia dentro do Estúdio W, de aprendizado, sabe? E de desenvolvimento de carreira. Porque é aquela coisa, eu sei que não é só a técnica, tem muito mais para poder ensinar. A gente tem uma coisa na nossa cabeça que um bom profissional, ele tem que desenvolver 3 pilares. Ele tem que se desenvolver em 3 pilares, né? Então, ele tem o pilar técnico, que a gente tem aí Beauty Fair, tem a indústria, que ajuda muito na questão técnica, né? Mas tem também, além disso, o pilar comportamental e o pilar cultural. Porque é muito importante para um profissional ele entender que tipo de clientela ele atende, para ele saber ter um repertório adequado para conversar com essa clientela. A parte comportamental também é fundamental. E o W sempre se preocupou muito em trabalhar o aspecto comportamental e o aspecto cultural. Acho que isso deu oportunidade para muitas pessoas dentro do W. Então, assim, e a gente nunca teve aquela preocupação. Eu sempre repito isso, porque eu acho que isso é muito importante pra gente dentro do nosso DNA, da nossa forma mesmo de ser. A gente nunca contratou alguém por causa de faturamento. O W não vai atrás de pessoas por causa de faturamento. O W, ele sempre quer pessoas que sejam conectadas com os valores que a gente tem, que possam alcançar os propósitos que fazem sentido pra gente enquanto empresa. Então, hoje a gente tem uma pessoa que foi da limpeza, que ela é cabeleireira. A gente tem um estoquista, que é cabeleireiro. A gente tem uma pedagoga, que é cabeleireira. A gente tem uma psicanalista,
que é cabeleireira. Nossa, tem tudo a ver. Tem. A gente tem recepcionista que virou gerente, recepcionista que virou cabeleireiro, recepcionista que virou maquiador, tem manicure que virou maquiadora, manicure que virou cabeleireiro. Então, assim, a gente tem um menino que era auxiliar de escritório, que é o gerente de vendas hoje. Olha. Então, assim... É um leque de oportunidades que vocês conseguem abrir. É um leque de oportunidades. Por quê? Porque quando você faz um trabalho para você conhecer as pessoas e respeitar o tempo dessa pessoa de aprendizado, quando você faz, você percebe quais são as pessoas que estão conectadas com a sua marca e que conseguem absorver a cultura da sua empresa, é muito melhor do que você pensar em trazer faturamento. O faturamento é consequência. E isso que ela falou é fundamental. A gente não pode ter vergonha de se falar que isso é, ser vendedor, não, eu não sou vendedor. Todos somos vendedores. Somos. Eu sou uma vendedora. Estou vendendo a ideia do que eu acredito. Claro. Você é uma vendedora, a Maria é uma vendedora. Todo mundo é vendedor, né? Não existe pessoa bem-sucedida que não seja vendedora. Seja você se vender o que você faz, vender um ideal, vender seja lá o que for. Então, assim, cada vez mais eu acredito que a forma de todo mundo que é sério, que é comprometido com o desenvolvimento de mercado, é olhar para a educação. Mas é olhar para a educação não pensando, eu vou trabalhar com a educação para eu ganhar dinheiro. Vai ser minha fonte de renda. Não, é claro que tem que ser uma fonte, tem que se pagar tal, mas tem que olhar para a educação. Quando a gente pensa num curso dentro do W, eu não estou preocupada em dar show, sabe? A gente vê muito cabeleireiro dando show, né? Joga cabelo para cima, faz aquela coisa toda, pega o ring light. Gente, educação não é isso. Educação é didática, é metodologia, sabe? É planejamento, é realmente ensinar. E você não começa a ensinar a pessoa ensinando corte. Tem um monte de coisa que vem antes da pessoa chegar no corte, né? Então, a gente pensa hoje numa educação que ela comece pela base e que ela vá fazendo com que o profissional possa evoluir. Eu costumo fazer isso com os meus... Eu trabalho com muitos assistentes e tenho profissionais. E aí eu sempre coloco para eles, eu falei assim, vocês têm que entender de fisiologia do cabelo. Se você não entende como é o cabelo, como é um cabelo poroso, como ele se comporta, um cabelo oleoso, você não vai conseguir fazer uma coloração boa. Você precisa entender lá de trás e galgando. E eu achei muito bacana você falar da cultura, porque eu falo para eles, vão ler livros, vão melhorar o repertório de vocês, melhora a postura, olha o português, vamos falar bonito. Vocês atendem pessoas que têm um nível social maior, têm um nível cultural maior, e vocês precisam ser valorizados. Mas não adianta só eu fazer com que vocês sejam, vocês precisam ser, vocês precisam aprender. Eu bato muito na tecla nisso. Alguns vão e abraçam, e esses conseguem seguir, outros não e acabam saindo, mas essa coisa de cultura da empresa, desse DNA, isso é muito importante. E na Beauty Fair, Maria? A gente falou muito de cultura e propósito. Então, só vou retomar para uma coisa que a Rô falou, que é o seguinte, às vezes, se a pessoa tá lá, ela tem o propósito do Estúdio W em si. Então, ela acredita no propósito, ela cresce lá dentro. E quando alguém sai, é bom também. Porque muitos entram e saem, esse que saiu não tá no propósito, por exemplo, do teu salão, já faz o filtro mesmo, né? Exato. Foi bom. Você falou, é quando a empresa não tem medo de entregar a educação, né? E o cara sair, fala, tudo bem. Não tem problema, porque vai refletir no meu cliente lá, a experiência que meu cliente vai ter. Se vai sair ou não, porque era pra sair mesmo, depois tá tudo bem, né? E aí, quando você fala de postura, a Beauty acredita muito que a parte comportamental é que faz a diferença. O que a gente percebeu? Técnica, técnica, técnica. Quando você só tem a técnica e não tem o comportamental, você tem um problema. Porque muitos que contratam em multinacionais, eles são contratados pela parte técnica e são demitidos pela parte comportamental. Então, quando você fala da questão, sabe, de crescer lá, é por quê? Porque tá ligado, né? No teu salão você deve estar passando 1000 vezes por isso, né? Com certeza. É ótimo na técnica. E não tem problema. E aí desestabiliza toda uma equipe. Exato. Vai tudo. Eu sempre falo. E eu falo pra minha irmã que fica, né? Gente, manda logo embora. Não deixa render, porque não vai. Se não deu certo ali, eu falo sempre isso. Não deu certo no começo. Não vai. O negócio, a conta vem. A conta vem uma hora. E aí, assim, só pra aproveitar essa oportunidade, porque nós vamos ter o Summit, que vai acontecer em junho. É só pra donos e gestores. Você foi a nossa palestrante. Obrigada, viu? Esse ano a gente vai estar pra Rosângela. Então, ó. Porque a gente traz
pessoas de fora do mercado. Então, no teu ano, teve a Luísa Helena Trajano, Magic Paula, Hortência, pra falar de equipe, né? As duas eram concorrentes lá no basquete, mas tiveram que aprender a trabalhar em equipe. E no nosso negócio, a gente também, eu não sou mil amores por todo mundo que eu trabalho, mas eu tenho que aprender a trabalhar em equipe. Então, essa parte para donos e gestores de salões Summit vai ser dia 3 de junho. Então, já estão todas, né, aqui convidadas. Por quê? Porque a gente sabe que isso vai fazer todo o diferencial, né? Agora, Lu, eu costumo falar também muito com mulheres, né? E você falou de uma aluna, eu também tenho depoimento de uma aluna minha, de um workshop que eu fiz, e ela tinha um salãozinho dentro da comunidade da casa dela. E aí eu falava, você vai atender sua cliente com essa cara que você acordou. E eu ali, aí ela dizia que eu falando aquilo, tudo tacava nela, caía nela. E ela falou que começou a mudar. Eu falei assim, eu sei que é cansativo, mas você tem que fazer. Ela começou a mudar. E ela foi no quarto workshop que ela foi, que ela vai sempre nos meus workshops. E no quarto ela foi dar um testemunho, que ela já estava no segundo salão, tirou o salão de dentro da comunidade e tudo porque... E fez operação, tava toda linda. Porque olha como é que isso mexe com a autoestima, com a confiança. Com a confiança. Ela falou, minha filha agora me olha e me elogia, porque eu ouvi tudo que você falou. Sabe, aquele tapa na cara que você dá. E você fala muito isso. Eu vi você fazer um vídeo do copo. A diferença do copo d'água com o copo de vidro. Eu queria que você falasse copo de vidro. Isso aí. Queria muito que você falasse um pouco disso pra gente, né? De como você faz essa comunicação. Eu falo muito para as minhas alunas e seguidoras, eu falo o seguinte, gente, vocês são profissionais da beleza. Vocês vendem beleza, embelezamento. Vocês vendem autoestima. E aí, como que você vai receber uma cliente lá no seu salão, independente de onde ele é, se ele é na sua casa, na sua varanda, na sua garagem, no seu quintal, não importa. Você tem que entender o seguinte, eu vendo embelezamento. E embelezamento é o quê? Você resgatar a autoestima daquela mulher. Como que você vai atender aquela sua cliente de chinela havaiana, de roupa de academia, com piranhão no cabelo, com raiz, 3 dedos de raiz pra fazer? Não dá. Ela tem que se inspirar em você. Você tem que ser inspirador. Eu falo o seguinte, a cliente tem que entrar, falo para meus alunos, a cliente tem que entrar no seu salão, ela tem que olhar para você e falar assim, nossa, onde você vai? Aí você dá um sorriso e fala assim, vim te atender. Estou aqui para te atender. Isso agrega valor também. Exatamente. Isso agrega valor. A pessoa não pede nem desconto quando vê você já toda... Aumenta a autoridade, posicionamento. É um conjunto de ações ali, com certeza. Faz muito sentido isso. E essa valorização, a gente trabalha muito assim, os 3 pilares do treinamento. O primeiro mentalidade, porque eu preciso trabalhar a mentalidade, eu também sou formada como terapeuta, então eu trago um pouco disso para elas. Eu preciso transformar a mentalidade dessas alunas, né, para que elas entendam que elas são capazes, elas se sentirem capazes. A venda, né, porque eu falo de vendas e a venda ela é libertadora, quando você aprende a vender, você tem a sua liberdade financeira. E comunicação. Porque você precisa aprender a se posicionar, falar não para cliente que pede para pagar fiado, falar não para tudo, né? E saber se posicionar também como a sua comunicação não verbal, né? Que é a sua imagem. E o mercado ele é muito grande, eu costumo dizer que tem cliente para todo mundo. Nossa, tem. E eu acho que a educação ela precisa também entender isso, ser um pouco pertinente e fazer com que, porque muitas pessoas às vezes se sentem, muitas mulheres, diminuídas porque estão no bairro, mas você tá lá na Barra da Tijuca. Eu falo, não tem diferença nenhuma. Sim. O quanto mais você entregar, melhor. Você precisa entender o seu público, você precisa saber o que ele deseja, a dor dele e se adequar a ele. Você vai ganhar dinheiro mesmo assim. Independente se você tá na Barra da Tijuca ou se você tá na Baixada Fluminense, no caso lá do Rio, você consegue ganhar dinheiro, você consegue sustentar a sua família, e você consegue sonhar com a nossa profissão. Então... E eu quero até enfatizar, porque tá havendo um movimento na educação, que nós falamos lá embaixo também o seguinte, a pessoa assiste um vídeo no YouTube e acha que é cabeleireiro, né? Assiste o vídeo e já acha que é um profissional. Então, assim, a gente precisa ter consciência que eu posso cortar muito bem. Mas um cabeleireiro profissional, ele sabe cortar, ele sabe ver o tipo de cabelo que você tem, né? Até qual produto que você pode oferecer para manter o corte que foi feito. Então, você precisa, sim, ter a educação formal. Então, entrar em contato com a academia L'Oréal, né? Com agora a academia do Estúdio W, qualquer outras academias, né? Fazer os cursos na Beauty Fair, que a gente tem todo ano um monte de curso disponível para os congressos, né? E inovar sempre, porque o aprendizado ele é contínuo. A gente falou dos médicos, né? Nossa, Médico tem que ir todo ano pro congresso, né, Rô? Todo ano o médico vai pro congresso, sai remédio novo, sai tudo diferente, pesquisas novas, né? Aí muda a prática dele. E
muitas vezes tem profissional que tá agarrado falando, eu trabalho 20 anos assim, E não sempre vou foi mudar. assim. Então, assim... É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, sim, eu cresci assim. Então não pode, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que o profissional que trabalha com beleza, que ele tem que ter, eu acho que ele tem que ter uma inspiração meio, assim, filosófica também. Então, assim, ele tem que estudar sobre a beleza. O que é a beleza, né, gente? A beleza é uma coisa que, ao longo da história da humanidade, a beleza atrai, né? Atrai o olhar. Você vê um prédio bonito, a gente tava falando... A beleza cura. A beleza cura. A beleza cura. A beleza cura. A beleza, ela tá muito relacionada com o divino, né? Pelo que ela proporciona. Então, a beleza, quando você pensa na beleza, você olha um prédio, você olha uma flor, você olha uma pessoa bonita. E a gente não pode deixar a beleza ser tratada de maneira banalizada. A gente não precisa ter um estereótipo e um padrão de beleza, tá? Mas quando você vai cuidar de alguém, que muitas vezes é o único momento que aquela pessoa tem na semana para alguém cuidar dela, você tem que considerar como essa pessoa vai ficar mais bonita. Considerando o quê? Comportamento, tá? Então, assim, saber sobre... a essência da beleza, saber sobre comportamento humano que muda, né? O mundo não é mais o mesmo depois da pandemia, ele é um outro mundo. Nós estamos vivendo vários conceitos que são totalmente diferentes. Quando você pensa nisso e você entende que a Rosângela é uma mulher que trabalha muito, não adianta eu querer deixar a Rosângela ficar loira, porque ela não vai ter tempo de manter um loiro, Isso aí. entendeu? Então, o melhor pra Rosângela, e outra, eu nem quero ser loira. Então não adianta você querer fazer uma mecha aqui na frente, um babyliss. Não! Se o profissional não entender que ele não está cuidando de uma cabeça, que ele está cuidando de uma pessoa que tem sentimento. É um olhar humanizado, que ele tem um com estilo de amor. vida. Ele tem que entender qual é o estilo de vida daquela cliente. Não adianta eu propor para ela uma coisa que amanhã ela vai falar, nossa, acabou com o meu cabelo. Então, assim, vai muito além de saber fazer uma técnica, né? Ele tem que entender de comportamento humano, ele tem que ter o comportamento dele adequado. Ele Postura, né? Postura, ele tem que entender a cultura daquela pessoa. Porque Sim. muitas vezes ele não vai entender por que tem esse cabelo tão grande. Até mesmo a profissão, Né? A até profissão, mesmo porque são tudo, muitas coisas. né? Ouvir, escuta ativa. Eu falo assim, Escuta escuta ativa. É. Escuta mais e fala menos, que você vai entender quem é aquela mulher. A técnica é uma ferramenta para você entregar a beleza. Transformar a vida. É Aquilo. isso. A técnica, ela é uma Ah. ferramenta. E a técnica, eu não sou uma profissional, tenho 2 mãos esquerdas, não sei nem fazer uma escova. Mas assim, a técnica é aquela coisa que se eu me dedicar, eu vou aprender. Exato. Isso. Agora, você encaixar essa técnica pra pessoa, para que você mude a vida daquela pessoa, para que você impacte positivamente na vida daquela pessoa, aí é outra história. outra Por isso história. que não é só técnico, né? Por E isso agora- que se diferencia, né? E eu vou. Você que é host, mas eu não tô me segurando. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Posso? Pode. Que é o seguinte: nós estávamos falando assim, nossa, quando você dá uma procurada e pergunta os top profissionais de beleza, né, cabeleireiro, é sempre homens que aparecem, né? E você já se destacou, a gente sabe. Eu só vou dar uma palhinha de como nós nos conhecemos. Eu fui conhecer o salão da Vivi lá no Rio e ela me recebeu, né, naquela correria, mas super bem. Então eu já sei que tem um diferencial. Ela até fala assim, de uma humildade, porque às vezes você tá tão na correria que você Sim. não consegue. Tá no piloto automático. É. Ali, tá no... E você, sabe, dispensou um tempo pra isso. Então eu queria que você desse uma lição para essas mulheres, uma lição da tua experiência, para que elas também possam ser bem-sucedidas, né? Sim, é muita coisa que envolve. Eu acho que a cultura, a criação que eu tive da minha mãe. Então, poderia ser você, como pode ser o rapaz que vai deixar as caixas de produtos da L'Oréal. Eu sempre ofereço café, água, mate, peço para respirar, porque muitas vezes eles têm que vir lá do outro canto do condomínio. Então, o menino que vai entregar a toalha. Então, isso é cultura dentro do meu salão. Todos têm que ser muito bem tratados. Então, mesmo que eu esteja muito corrida e eu vejo que às vezes é minha irmã que vai falar com o vendedor, eu passo, vou lá dar um beijo. Oi. Por quê? Porque eu preciso respeitar o ser humano. Isso cabe de respeito, sabe? Eu respeitar o próximo, respeitar que ele tá ali trabalhando, respeitar que é um ser humano, que ele tá ali e que é o corre dele. Então, eu tenho muito isso. Se eu tenho tempo para sentar e ouvir, eu vou sentar e ouvir. Mas se eu não tenho tempo, eu vou passar e eu vou falar. Dá um beijo, né? E isso também com as clientes. Sim. Porque num outro salão que eu tive, eu sempre, com muita cliente, eu subia corrida para poder ir no banheiro e passava pelo rapaz que cortava cabelo, que ele atendia em cima, e às vezes eu não falava. E aí eu ouvia, que ela é metida, que ela é isso, que ela é aquilo. Eu falei assim, eu tô errando.
Eu passei a toda vez que eu tivesse que ir no banheiro, mesmo apertada. Eu passo, eu toco, eu falo, oi, boa tarde, tudo bem? Para todo mundo. Isso virou uma coisa bem automática, mas sempre de olhar no olho e se der, eu sempre toco. E eu falo para as pessoas que nós lidamos com pessoas. E que todas essas pessoas que sentam nas nossas cadeiras têm dores. E a gente precisa entender essa dor. Sim. E entregar para ela o melhor. Se não for para entregar o melhor, eu nem pego. Olha. Então, eu tenho isso muito como pilar. E também o conhecimento, o estudo, a renovação o tempo todo. Você falou, quando você me conheceu, eu há pouco tempo, tem acho que uns 2 anos, eu saí numa matéria que eu nem sabia, não foi cavado, não foi nada disso, como as 10... como se eu tivesse surgido ali naquele momento, né? Os 10 mais cabeleireiros. E eu já estava há 10 anos no auge. E é difícil você se manter. E depois de 10 anos. Depois de 10 anos eu ainda tô ali em ascensão. Então isso é muito bom, isso foi muito bom pra mim. E fez assim, cara, eu tô seguindo o caminho certo. Porque eu estudo, eu renovo, eu mudo o olhar. Agora eu tô, por exemplo, o que eu faço de novo? Eu tô olhando muito mais pra moda, sabe? Eu vou abrindo, sabe? Nunca parou de estudar. Abrindo, eu nunca parei de estudar. E mas nunca de inovar. Mas sabe um comportamento que você falou aqui agora, que às vezes até passa desapercebido, mas eu queria trazer? Porque você falou assim, quando você falou, eu ouvi as pessoas falando, metida, mas eu trouxe... Aí você não terceirizou a responsabilidade. Ela tá eu tô falando, corrida, nada. Porque normalmente o que a gente faz? A gente usa essas bengalas pra justificar o que a gente deveria fazer, né? E aí eu sempre falo, né, que quando a gente aponta o dedo, tem 3 aqui, né? Sim. Que a gente sempre tem que trazer pra gente falar assim, peraí. Se isso tá sendo repetido, né? Essa repetição tá acontecendo, tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar. E isso é um olhar, assim, primeiro de uma humildade muito grande. Isso é muito bonito, não é todo mundo que tem, mas a gente tá sempre que entender. Minha cliente não vem aqui, minha cliente tá querendo pedir fiado. Tá, mas o que tá acontecendo na sua comunicação? Então olha para você, né? Tem alguma coisa que tá acontecendo errado, olha para você. Então, legal você não trazer terceirizar. Exemplo, não terceirizar. Isso eu falo muito até com os meus assistentes, porque eu sou muito enérgica. Né? Eu sou sargento em tudo. Sou bem sargento. Acho que tem um monte aqui. Mas quando eu ouço uma crítica, eu não rebato. Principalmente dependendo de quem vem. Eu penso, eu raciocínio, deixa eu ver se realmente... Filtra. E aí eu falo, aí até o assistente, você faz, eu faço, eu falei, eu peço desculpa, eu peço perdão, eu reconheço que eu tô errada. Porque é assim que a gente cresce. Claro. É assim que a gente cresce. E eu vejo no mercado, hoje, um pouco dessa dificuldade. Ainda mais essa galera jovem, eles entram com a internet, é aquela coisa da vitrine, né? Eu sou muito bom no online, tô lotada, tô isso, aquilo. Mas aí chega o cliente dentro do salão, começa o desespero. Porque ele não sabe lidar com essa cliente. Ele não sabe nem fazer um cabelo. De repente, um cabelo de uma pessoa que já tem um histórico. Diferente. Isso aí. Porque você fazer cabelo quando tá virgem, quando é mais fácil. Loiras, essas coisas é mais fácil. Agora, você pegar aquele BO, aquela pessoa, aquela mulher que já tá acabada, querendo se ver bem, e você saber o caminho, não é fácil. Eu falo que é muito mais fácil o profissional ficar famoso do que ele se tornar um grande profissional de beleza. Porque exige, hoje em dia, menos esforço, né? Sim. Você cria uma rede social bonita, você paga alguém que cuida pro seu Instagram, contrata alguém que faz as fotos, faz vídeo. Ok, mas e aí? E pra você ser profissional, isso é suficiente? Não é suficiente, né? Às vezes chama, mas não sustenta, né? É difícil você sustentar ali, né? Tem que ter uma diferença. É uma educação contínua pro sucesso. A educação é contínua sempre. Quando as pessoas falam, você é louca, você passa tudo, você ensina tudo, você viaja com os caras. E aí eles vão embora. Eu falo, gente, louco é quem deixa a sua cliente na mão de uma pessoa que não tá preparada. Exatamente. Isso é que é ser louco. Não, para com isso. A gente tem que... Porque o conhecimento, ele não é estático. Se a gente pensar que o conhecimento, ele é a mola de propulsora de transformação da sociedade, tá? A sociedade, o comportamento humano muda. Então, o conhecimento também vai evoluindo, né? Então, eu vejo muita gente que já trabalhou comigo e que parou no tempo. Faz a mecha do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito. Então, assim... não dá para você achar que se você se eu investir no conhecimento, vai ficar muito bom, vai embora, vai montar o próprio salão. Ok, gente. Ok, ninguém é dono de ninguém, não. Faz parte do negócio. Faz parte do negócio. E a gente tem muita coisa para falar, mas o tempo, a gente quer mais 4 horas tranquilamente. Mas como estamos no mês da mulher, eu queria de cada uma palavra ou uma frase de impacto para essa mulher.
para essa mulher que está nos assistindo e que quer crescer na carreira, e que quer aprender, e que quer chegar lá? Começa, Então, Lu. vou começar. Então tá, quer começar? Não, eu quero, mas não pode ser não uma palavra, só eu explicar por quê do que eu vou Pode, falar. pode. Começa aí. Quando o World Trade Center caiu, né, o que eles perceberam? Os homens deixaram famílias, mulheres e filhos. E as executivas deixaram bichinhos de estimação e sobrinhos, né? Então, quando você fala assim, o que ela pode fazer? A palavra é equilíbrio. Então, eu tenho que explicar o contexto, Sim. porque a gente tá tão assim, não, eu preciso provar, eu preciso, né? Minha mãe batalhou tanto, eu tenho que dar voz às mulheres que não tiveram, né? Que muitas vezes a gente deixa de lado os nossos relacionamentos, a nossa família, porque o nosso goal, né, a nossa meta tá pro sucesso. Então, e eu sei que você conseguiu muito bem esse equilíbrio, né? Acho que essa humildade presente no dia a dia. Então, para mim, é o equilíbrio. Equilibrar esse sucesso profissional com a nossa família, que é a nossa base. Verdade. Perfeito. Ah, vou deixar agora, eu vou falar, A vai. Marie foi pro lado que eu ia falar, né? Sacanagem. Eu acho assim que você ter sucesso profissionalmente é maravilhoso, é óbvio, né? É uma luta, todo dia é uma luta. Quando tá tudo calmo, de repente cai uma tempestade. Eu sempre penso assim, isso aqui eu controlo, então eu vou trabalhar em cima disso. Isso não depende de mim? Qual é o próximo, né? Mas para eu ter energia para estar trabalhando nisso, eu tenho que ter uma família, uma vida pessoal que seja estabilizada, tá? Eu acho que você ter uma família que te apoie, uma família que te admira, uma família que seja realmente a essência da sua vida, sabe? Que a minha família, não tem nada mais importante que a minha família. É óbvio que eu amo o meu trabalho, tudo, mas é a minha família que me dá estrutura e apoio para que eu possa desenvolver esse trabalho. E acho que, como mulher também, tem horas que a gente tem o trabalho, que ele é desgastante, a gente tem a família que também é desgastante, né, gente? Independente do seu sucesso, eu faço supermercado, eu olho o cardápio da semana, lavo louça, final de semana, tô lá sozinha, cuido da mãe, uma série de coisas que todas as mulheres têm aí, né? A mulher, ela tem muito mais tarefas. Eu acho que, independente de tudo isso, a gente tem que ter uma válvula de escape. Tem mulheres que é academia. Eu amo a natureza. Quando eu tô perto da natureza... Fotografa. Quando eu tô perto da natureza, é a minha recarga de energia. Pra eu ficar bem com a minha família, pra eu ficar bem no meu trabalho. Então, eu acho assim, a gente como mulher, sempre procurar qual que é a nossa válvula, né? Aonde a gente vai jogar essa energia toda e vai recarregar o que é de bom. Então, eu acho que a gente se autoconhecer é muito importante, porque você sabe aonde você tem força e aonde você tem fraqueza. E aí fica mais fácil de você levar a vida. Sensacional. E você, Lu? Ai, olha, eu vou pegar esse gancho porque, assim, eu sou muito abençoada. Meu marido sócio tá aqui, né? Então, a minha rede de apoio total. Eu tenho a minha rede de apoio, que são meus pais. Então, meus pais estão lá cuidando do meu filhote pra mim. E isso não tem coisa mais gostosa no mundo. Quem é mãe, saber que tá bem, né? Que fica bem. Então, assim, isso é maravilhoso. Só que, infelizmente, a maioria das minhas seguidoras, das minhas alunas, não tem essa rede de apoio. Infelizmente, elas não têm essa mulher por trás ali que fale pra ela, uma mãe que possa falar assim, olha, você pode, você consegue, você é capaz. Então, eu assumo essa missão, eu vou ficar emocionada, mas assim, eu assumo essa missão com essas cabeleireiras que estão ali e que estão carentes, porque elas são muito carentes de alguém falar para elas que você pode, você é capaz, você consegue. Basta você dar o primeiro passo na busca do seu conhecimento. E eu, claro que eu vou falar que é o que eu acredito, é a minha missão, que é a venda, ela é capaz de te libertar. Porque quando você aprende a vender os seus serviços, quando você aprende a vender o seu diferencial, mostrar para o mercado, para todo mundo, para o seu bairro, para a sua cidade, o que brilha dentro de você, né? A sua capacidade, seus anos de experiência, suas técnicas que você já tem aí, quando você aprende a colocar isso para fora, você ganha um poder muito grande, que é a sua liberdade financeira. Sim. E isso ninguém te tira. Então, assim, acredite, eu fico arrepiada, acredita no seu potencial e busque pessoas que te estendam a mão, sabe? Que vai falar assim, cara, você é capaz, você pode, você consegue. Ai, que linda. E para eu me despedir, primeiro agradecer essas mulheres incríveis, agradecer a Beauty Fair, Negócio de Beleza, agradecer a L'Oréal Professionnel. Eu também quero chegar no seu gancho e dizer, porque é uma responsabilidade muito grande eu, como mulher preta, ser embaixadora da marca número 1 de beleza no mundo.
Eu demorei a entender essa responsabilidade, até uma pessoa que me parou e falou assim, quando eu vi que você estava lá, eu percebi que eu podia. E aquela frase me impactou de uma forma que eu falei assim, peraí, eu tô deixando alguma coisa escapar. E ali eu falei assim, não, eu tenho que entender essa responsabilidade. Então, realmente dizer para você, mulher, que você pode sim. E que temos dificuldades, a sua dificuldade é a minha e de outras mulheres, todas nós temos, mas precisamos entender quem somos, até onde podemos chegar e traçar esse plano. Não existe fórmula mágica. É trabalho, é educação, é tudo isso, é processo. Não existe essa coisa de que, de repente, você ficou rica, milionária, bem-sucedida, conhecida, famosa. Não. É uma construção. Tudo isso é uma grande construção e respeite o seu tempo. Não é sorte. Não é sorte. Respeite o seu tempo. E use esses apoios. O apoio da Beauty Fair, o apoio do Estúdio W, o apoio da Lu Ferrara. Ela entrega de graça muito conteúdo bom. Se apoia. Às vezes a gente não tem dinheiro agora. Mas você consegue depois. Usa. Tem muita coisa de graça boa. Tem o Access, tem as academias. Usa isso. Pega a sua força e bota ela pra fora. Bota essa força pra fora pra você ser poderosa, minha filha, que estamos no nosso mês e aproveita essa energia. Muito obrigada, menina. Palmas pra todas. Foi incrível. Obrigada, meninas. Obrigada. Maravilhosa.